Tô aqui no auditório, no Centro Universitário Unimax, onde o seu futuro é na prática. E se você quiser conhecer o portfólio de cursos que a Unimax oferece, clica no link aqui na descrição. Nesse episódio aqui, a gente falou com o Thiago Venturoso. Primeira impressão que eu tive, o que é isso, né? Sabe aquele... A geração de hoje, a gente vai lá pro Google, né? Opa, Total Rewards. Falei, cara, que é isso que eu não conheço, né? E assim... A gente lida com tudo que se fala lá, você lida no dia a dia, né, da gestão de pessoas, assim, mas não estrategicamente daquela forma. Então, cara, tem alguma coisa aqui que eu não conheço, que preciso conhecer, né? É o primeiro esquenta pro Total Rewards 2024. Então, muito feliz de anunciar aqui o início dessa temporada de esquenta. A gente já falou um pouquinho no Instagram como é que vai funcionar tudo isso, então você acompanha aqui os próximos episódios também. Antes de eu falar quem é o Thiago, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já assistiu Quem Quer Ser um Milionário? Porque a história do Thiago tem muito a ver com a bagagem que a gente carrega na vida, de todas as que a gente aprendeu ao longo aí da nossa trajetória. Na época, tava a bolsa crescendo muito, o pessoal começando a investir, não o que a gente vê hoje, né? Hoje é exponencial. Eu lembro de ter ficado também curioso, já tava na faculdade de Direito, mas já falo que a minha trajetória profissional começou aí, né? O Thiago contou pra gente como que foi colecionar essa bagagem aí e depois numa virada de chave poder aplicar tudo isso que ele aprendeu ao longo do caminho dele. Seja curioso e seja atento. É exatamente essa a chamada, né? A gente nunca sabe que momento você vai precisar tirar uma ferramenta de dentro da caixa. O Thiago hoje ele é gerente de desenvolvimento organizacional na Venturoso e Valentini. Eles são uma empresa familiar que passou por um processo aí de governança, de profissionalização, e ele contou como foi esse processo todo, inclusive até de como foi criar um comitê de remuneração inclusive. Dos grandes ganhos que a gente teve foi conseguir aprovar uma política de remuneração variável que nunca existiu na empresa. E também falando sobre o evento, ele esteve em 2023 lá nos Estados Unidos com a Caravana dos Brasileiros junto com o Carlos da Forma. Esses três grandes temas assim vieram, eu trouxe para cá para tentar dar um foco, né? Então, se você quer aprender com a experiência do Thiago, fica nesse episódio aqui que tá sensacional. Bora lá, então? Thiago Venturoso, seja muito bem-vindo ao 5º Dia Útil nessa edição especial que a gente tá fazendo. Carlos também. Poxa, não teria como não agradecer o cara que organiza a bagunça, né, cara? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela honra de estar aqui, né? Eu que sou um ouvinte assíduo do podcast. Agradeço a todos, principalmente o Carlos, por ter me trazido também para esse mundo e a vocês que já estão aí numa parceria há muito tempo. Espero contribuir, pessoal. Que ótimo, cara. O que você trouxe pra gente aí? Você tá achando? Bom, vamos começar, né? Vamos começar. Bom, trouxemos um presente porque não dá para vir aqui sem pintar de amarelo, né, gente? Então, vem aqui para vocês... Veja que o do Emerson. Pra quem não sabe, a gente já botou na cabeça e ganhamos um Pix, inclusive, aqui pra botar o boné na Na cabeça. verdade, foi uma extorsão, né? A gente já teve que Aqui, ó. pôr aqui porque o molde, né? Que é isso, hein, mano? Ó, como é que fica bonito, a gente pinta de amarelo. Deixa eu ver aqui, ó. Ganhou do San Diego Peraí. Padres, né? Pô, Ganhou tem o boné do San Diego Padres. Ó, o meu já caiu aqui, Carlão. Deixa eu ver o meu aqui. 20k, dá uma olhada aí. Vamos ver. Não, não caiu ainda. Tem um delay. Liga lá pro financeiro até o final da gravação. Eu acho que o meu não caiu porque o banco tá assim, vixe. O da Fer caiu, o banco já tá aqui. Não, falando assim, Só que tem é brincadeira. tem alguma coisa errada aqui. Tá, em vez de sair, tá caindo dinheiro, né? É chapa quente. Não é chapa quente, né? Botou a mão no tira. Fer, tem alguma coisa errada, é verdade. Passou o número do CPF errado. Putz, imagina pedir pra devolver, assim, na maior umidade. Ou então, você pode me mandar o Pix que chegou aí. Eu tava precisando desse dinheiro. Ô, Venturoso, você carrega teu nome nas camisetas, né, cara? Mas você vai falar disso depois. Como que foi ir pros Estados Unidos curtir com a galera no passado? Olha, vamos lá. Acho que esse é um ponto... Foi um ponto muito importante na minha trajetória, né? Acho que a gente... Vou começar 3 fases, né? A ida pro evento, né? O evento e o pós-evento, assim, pra gente dar uma resumida, né? Eu acho que a decisão de ir, né, começou
escutando o podcast de vocês, eu... Isso aí, cara. A influência. Deixa, né? Aceita o Pix depois. Devolve o Pix. Ainda bem que eu não falei nada, hein, ó. Pode ver na gravação aí que eu não abri minha boca, então o Pix tá comigo. E eu me recordo, acho que foi o podcast, foi o episódio do Olavo, ou da Lilian, não me recordo muito bem. Eu lembro de ter escutado e falei, cara, a primeira impressão que eu tive, o que é isso, né? Sabe aquele... A geração de hoje, a gente vai lá pro Google, né? Opa, Total Rewards, né? Achei o evento, no que eu achei o evento, comecei a olhar sobre a teoria que estava por trás, né? Quem é a World at Work, o que é que eles estão falando? Aí eu fui entrando naquela famosa espiral, né? Falei, cara, o que é isso que eu não conheço, né? E assim, a gente lida com tudo que se fala lá, você lida no dia a dia, né? Da gestão de pessoas, assim, mas não estrategicamente daquela forma. Então, cara, tem alguma coisa aqui que eu não conheço, preciso conhecer, né? Então esse foi o primeiro passo, né? Aí já lembro de ir no Instagram de vocês tinham falado de deixar o contato do Carlos. Lembro de ligar para ele e o Carlos já foi lá, sentou comigo, né? Fizemos uma call, né? Ele me explicou o que era o evento, como funcionava, principalmente a delegação brasileira e a nossa participação, né? O que era esse grupo lá. Então, dali, assim, eu lembro de sair daquela call, falei, tem que ir, né? Sabe aquele... Tá certo. Tenho que ir, né? Assim, é um misto de sentimentos, porque você não sabe. A gente fala, pô, evento nos Estados Unidos. Talvez, assim, para grandes empresas, isso é um comum, né? Para a gente, você fala, pô, é um desafio ali. O que eu vou encontrar? Será que isso vai ter um investimento? Será que isso vai ter um retorno? Então, eu passei ali umas 2 semanas, eu acho, aí, né, avaliando, falando, pô, tenho que ir, como é que eu vou fazer para ir, né? E depois de estudar bastante, falei, cara, não tem jeito, vamos, né? Partiu, falei pro Carlos, coloca aí, eu tô dentro. Né? Então, acho que isso aí foi aí aquela preparação, ansiedade, né, para ir pro evento. Então, acho que o primeiro ponto relevante é esse, né? Aquela expectativa do que a gente vai encontrar, né? E aí, assim, a segunda fase, que é a fase literalmente de ter ido, né? Qual foi a experiência ali? O que eu trago, né? A gente muitas vezes vai em eventos que você volta falando, pô, talvez eu nem precisava ter ido, né? Mas nesse caso, eu destaquei assim, eu penso em 3 coisas importantes que eu vi lá, né? O primeiro que eu chamei de conexão, eu acho que até muito mais que networking, ali a gente criou uma conexão com quem estava lá absurda, né? Vocês foram, né? E a gente sabe que isso aí é espetacular, né? Foi diferente, né? Ao mesmo tempo, a gente criou uma desconexão, sabe? Hoje em dia tá muito difícil sair do dia a dia, né? Essa questão digital, tudo isso aí traz a gente o tempo todo pro dia a dia, né? Mas lá você tá numa outra cultura, você tá outro fuso, né? Lá acho que nós estávamos umas 4 horas, né? De diferença. Então, é um momento que você se permite ali se desconectar, cara, e realmente imergir em um monte de conteúdos, né, de interessantes e palestras e tudo mais, por 3 dias seguidos, né, ali assim, ó, né, sem muito tempo para pensar em outra coisa. Então, eu trago esses 2 pontos aí principais, assim, né, esses 3, né, vamos falar, conexão, essa desconexão e ao mesmo tempo uma carga enorme de conteúdo e experiências. Acho que esse, assim, falando do evento, é isso que vem para mim, sabe, Mas antes de você falar de como é que foi quando você voltou do 3º ponto, como é que foi lá você virar James? Você virou James ou não? Olha, porque Thiago em inglês é James, né? Por incrível que pareça, eu não sei o que eu virei lá, né? Porque eu falava Thiago, não tinha repetição, né? Era sempre... As pessoas assim... What? 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 Sorry. Cara, James, esse é o nome. Poderia ter adaptado, que fica a mesma coisa. Tem um cara que fala da origem e ele explica por que da sonoridade. Por que acabou em James e aqui Thiago? Mas, cara, eu não vou conseguir repetir o cara depois, enfim. Não vou nem falar, veja o vídeo da descrição que eu também não vou colocar o Rio. Mas é igual Guilherme, né, também, né? A origem não é Guilherme, né? Tem várias... enfim, tem várias, né? Quando você vai montando, você vai vendo que foi uma adaptação, né? Mas chega nisso, né? Uma coisa... E é por som, cara. É muito legal. Eu vou achar. Esse eu vou achar porque é curioso do Thiago. James, então, né? Qualquer um acha, Como bota no é seu nome? Google. James Bond.
E olha, podia ter adaptado. Seria mais fácil falar James do que Thiago, né? Ainda na Flórida, Thiago ainda vai mais... Mas o Carlos virou claro. Carl ou não? Carlos. Eles É porque o colocam Carlos- né? Dá até uma interiorizada no nome, né? Assim, mas Cara, mas tem o Charles também, né? Enfim, Ah, é então, verdade. mas aí já é bem, muito mais próximo, né? É Eu não verdade. sabia do que era James. É James. É. É James. Eu não sabia. Acabei... Agora, por... The Chosen, né, filho? fora. Bíblia. Não, é que ela lê a Bíblia. Aquelas... Chosen. É o James. Little James. Little James. O Thiaguinho. Thiaguinho, É, né? tem o Thiaguinho, E o mano. Thiaguinho, né? O cantor aqui, ia ser o quê? Jaiminho? Mas já tinha, né? Jamesinho. Viu, mas não começa assim. O cara já tá falando de trabalho, cara. Começa... O que você foi fazer em Miami antes de ir pra San Diego? Tá, já vamos pra essa Claro. lenda. Boa. Então, isso aí começou no seguinte, né? Quando eu decidi ir pra viagem, né? Então marquei lá a data, né? De 12 a... Acho que era 12 a 14 De junho. né? De junho, isso. E beleza, isso foi no final de março, começo de abril, né? Eu já tava mais em cima da hora, mas né, eu tava fechando ali. E nessa eu não sou um fanático, mas acompanho desde sempre assim, a NBA. E tava assistindo o Miami num jogo, bateu aquele... Olha, final da NBA em junho, sabe? Quando bate aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece, né? Quando eu olhei a final, tava lá de 1 a 12 de junho. Eu falei... 1 a 12... Já que... É? Já que... Será que um vai ser lá? O filtro já tá Pô, estreitando. E o evento de 12 a 14, eu falei, tem coisa aqui, né? Fui olhar como é que, né? E o duro da NBA é que, pra você saber quem tá na final, é uma semana, 10 dias antes da final, né? Mas, claro que o Miami, a gente sabe que é espetacular. Tem gente que fala que não, mas né? Tinha uma chance boa de... Falei, pô, vou apostar nisso aqui, né? Mas eu já tinha, inclusive, comprado as passagens e fui olhar o calendário, né? E tinha um jogo no dia 9 do 6, ou seja, na sexta-feira. E era o quarto jogo. Então, tinha uma chance, na minha cabeça, né, do Miami fazer 4-0. Que, obviamente, passou bem longe, né? Mas eu falei, pô, já pensou ser o último jogo, né? Vai ser impossível de ir nisso aí, né? E comecei a olhar os ingressos, né? Eles já vendem... Tem cadeira, porque tem o cara que é o torcedor que acompanha. A maior parte, o cara já tem os ingressos, né? Mas, até isso é interessante, porque lá... Eu vou pular um pedaço, né? Mas assim, lá eu sentei do lado de um americano e ele falou pra mim que os ingressos da final, a maior parte é gente de fora. É mesmo? Porque os caras revendem, provavelmente, que são torcedor, conseguem uma grana. E de torcedor mesmo tem pouco, porque né, ganha bastante, né? Mas voltando, né? E aí, assim, olhando, procurando os ingressos, né? Como tava muito antes, você olha e fala, quando é que eu vou comprar? Tava na Ticketmaster. Até tinha para comprar, só que era uma aposta, né? Você não sabia se ia ser o Miami que ia chegar na final, você não sabia se aquele jogo ia ser lá, porque tem pontos, né? Então dependendo da quantidade de pontos, inverte a ordem, primeiro quem ficou com o melhor colocado, né? Então era literalmente ir lá escrito assim nas letrinhas, sabe as letrinhas? Se você comprar... Devolvemos o seu dinheiro. É no risco, é no risco. Então eu falei assim, bom, vamos fazer uma aposta aqui, eu vou tentar mudar meu voo aqui e tá lá em Miami na sexta-feira, né? Quem sabe... É aquelas coisas que a gente fica procurando pra se justificar, né? Se der certo de mudar o voo, acho que é porque é pra eu ir. Aí dá certo, fala, não, então é pra eu ir. E realmente eu já comecei a pesquisar o voo, achei um voo mais barato do que eu tinha pagado. Eu falei, olha... Aí, pintou o campeão já. Poxa, né? E fui pra cancelar o meu, consegui cancelar o meu e trocar pra esse. Então eu fiz uma conexão, né? Eu ia na quinta-feira, acho que era feriado aqui no Brasil. De lá eu ficava o dia em Miami, o jogo era à noite. E voava pra Los Angeles no dia seguinte por volta das 6 da manhã. Então ia ser bem... Puxado também, né, cara? E assim, fui, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou monitorar, assim, né? Torcedor fanático, virei, né? Naqueles meses, começamos a assistir os jogos monitorando os ingressos, né? Mas o Miami foi passando,
E eu monitorando lá, só que os ingressos aí, conforme cada jogo que passava, sumia mais ingressos e aumentava, né? Chegou um determinado momento que quando ele tava jogando a final da conferência, o Miami jogou 7 jogos. Foi ganhar no último jogo, ficou 4-3. Então, assim, a definição de que era o Miami que ia jogar naquele jogo foi, tipo assim, dia 30/5. 1/6, faltando 8 dias pro jogo, né? E aí eu lembro de estar assistindo esse jogo. A hora que ele terminou, eu falei, agora, Ticketmaster, entrei. Não existia mais. Eles têm um monte revendendo lá, mas os preços eram... Astronômicos. Né? Não, deve ser surreal, né? Daí eu falei, bom... Na escola da malandragem. Sou brasileiro. Chego lá e... Vou ter que fazer igual a Copa do Mundo de 2014, né? Eu falei, vou tentar comprar na porta. Se não conseguir, faz uma fanfest lá, né? Assiste de fora do estádio. E fui, né? E assim, cheguei lá, ainda foi punk, porque eu cheguei no aeroporto de manhã e você só pode entrar no hotel 3 da tarde. Eu fiquei, tipo, das 5 da manhã Nossa, cara. às 3 da tarde andando com mala lá. Fui pro bairro lá, perto do centro, onde era o hotel, né? Fiquei andando, consegui deixar a mala lá 1 hora. Fui entrar às 3 da tarde no hotel e de lá já fiquei monitorando como é que tava, né? À tarde o pessoal já tava com as camisetas, andando pelas ruas, né? Falei, hoje é dia de... É dia de final, né? Então você já entra até no clima, né? Vai dar certo. Aí você já começa a botar, não, vai dar certo. O negócio tá conspirando aqui, né? Aí fiquei pensando na estratégia, falei, vou mais cedo pro estádio. Lá não é estádio, né? Eles chamam de... Arena, né? Eu vou mais cedo lá e observar, né? Olhar o... Aí acho que eu fui pra lá umas 5h30 da tarde. O jogo era às 8h30. Acho que eu abri às 8h30 pra começar às 9h. Acho que umas 5h30 lá. Não tinha quase ninguém. Porque tem, diferente do futebol americano, que os caras vão pro estacionamento, Não fazem churrasco, né? Queima as coisas lá, toma bebida pra caramba. Não tinha ninguém. Cadê o churrasquinho na porta, né? Cerveja não pode, né? Aí ali perto tinha um pier. Tem um pier ali perto que tem restaurante, tem um monte de coisa. Eu falei, bom, vou... Já que não tem a beer, né? A gente vai pro pier. Exatamente. Primeira do... Ela pediu a piada aqui. Eu vou mandar aqui. Né? E aí fui até lá, né? E aí lá tava lotado. Lá tava, vixe, eles estavam tudo lá dentro dos restaurantes, mas aí lotado. Eu falei, aí é aquele climão, né? Eu falei, putz, daqui já vou começar a observar, né? E aproveitei pra sentar num bar lá, tomar tomar uma cervejinha observando. Mas lá tava meio espírito caótico, né? Eles são meio diferentes. Parece que tava família também, muita gente comendo e tal. Eu fui olhando o relógio, deu tipo 6h30. Falei, bom, é melhor eu já ir voltando pra lá pra ver o que eu acho, porque aqui eu não vou conseguir nada, né? Aí saí e fui voltando. Quando eu voltei próximo das 6h30, 7h, já tava tudo fechado, polícia pra lá, né? Aí já tava cheio, né? Só comecei a... né? Observar. Filmando. Aí você vai olhando, aí o pessoal começando a entrar, né? Um tanto de gente andando. E aí você começa a ver os que estão contra fluxo, né? Esses que você tem que ir. Boa, escola da malandragem mesmo. Eu vou do lado do cara que tá contra fluxo, né? Eu cheguei no primeiro lá, eu olhei aí pra ele assim, ele olhou pra mim. Rolou. Quando a luz Brasileiro, né? Brasileiro. Sabe o famoso, aquela olhada, você fica um segundinho ali, ticket. Yes. Please. Aí ele já, né... How much? Né? Eu já perguntei assim, ele falou, não, how much you wanna pay? Nossa, Caraca. Aí eu falei, não vou falar o inglês aqui, né, gente? Senão eu tô... Aí ele me mostrou lá o que é legal. Eu não sei se é legalizado não, mas ele já me mostrou no celular aqui, ó. Tem esses aqui, esse aqui. Aí começou a me mostrar. O primeiro que ele mostrou lá, eu não lembro a cifra, mas era, sei lá, $2.500. Eu falei... assim. Aí você fala assim, aceita RIM como pagamento? Falei pra ele, não, eu não quero sentar do lado do Neymar, não. sobe. Eu falei pra ele, eu quero sentar lá em cima. Aí ele falou, não tenho, tal. Mas aí eu comecei a conversar com ele lá, falei, não, mas como é que funciona aí e tal? Ele falou assim, come on.
Né? Atravessamos a avenida, uma avenidona que passa em frente lá. Atravessamos a avenida, voltamos, ele chamou outro cara lá e falou, não sei o que ele falou, não entendi nada. Sabe aquele inglês? Não entendi nada, né? Eu falei, tá começando a ficar bom. Ele falou, o cara já chegou... Isso é porque você tá aqui contando a história, porque poderia ser diferente, tá começando a ficar bom. Você só sabe pra quem tá ficando bom, né? Se é pra ele ou pro cara. Na hora foi, né? Mas assim... Aí cheguei lá, aí o cara já me mostrou. Aí ele já me mostrou assim, o massa é que ele já mostrou ali na hora, assim, ó, tal. Mostrou coisa, eu olhei e falei, esse aqui é bom, esse é lá em cima. Sabe? Praticamente não dá pra ver a quadra. Eu falei, esse aí dá pra... Vai ser transmitido, porque eu acompanho no celular, né? Porque eu vejo, né? E aí, eu não sei lá, eles têm o valor, eles cobram o valor diferente do que tá, né? Porque lá, acho que eles podem... E lá é muito papá. Aí o cara perguntou, você tem conta no Ticketmaster? Eu falei, tenho. Já foi preparado. Aí ele falou, beleza, né? Aí já me falou lá, tal, eu sei que eu fui meio assim, ele falou o valor, eu falei, não tenho, né? Sabe aquela, tal, ele não, já virou as costas. Ô, rapaz, mas eles falam... É o poder da negociação. E eles falam não mesmo, assim, não, já vira, né? Tipo assim, não é também, no Brasil tem isso, mas aqui... Você quer? Eu tenho. Mas eu acho que lá, de alguma forma, deve ser legalizado, porque não era muito... Também, assim, não sei. Escondia. Queira puxar o saco dos caras, mano. Continue, vai. Aí eu cheguei ao acordo com ele. Sabe, a gente chegou num acordo, aí ele falou assim, ok, seu e-mail. Daí você já passa o e-mail ali, ele já... A hora pipocou o ingresso aqui, eu já... e o medo do ingresso ser de outro. Jogo anterior. E nisso ele já virou e foi embora. Eu falei, não. Follow me. Follow me, você tem que ir até na porta, né? Mas esquece. Sumiu, o cara não sumiu. Falei, bom, bora, né? 10 minutos depois, não posso negar, tava comprando uma cervejinha dentro do estádio, lá pra assistir a final. Não foi um jogo maravilhoso, mas foi uma experiência, assim, eu... Acho que única, talvez esse raio não passe 2 vezes, viu? Cara, você é um cara fuçado assim na vida? Porque o que você estudou? Onde é que você tá trabalhando hoje? Como é que chegou esse negócio? Isso, se eu fosse uma entrevista de emprego, as pessoas diriam, eu perguntaria isso, porque isso me mostra o quê? Um cara que acreditou numa parada que ele não tinha, vou fazer acontecer. Certo, não tinha recurso na mão. Como é que é a tua caminhada profissional? Foi meio... eu acho que assim... Ticketmaster? Eu gosto de falar que acho que a minha maior, que eu tenho maior, talvez, qualidade e defeito, não sei, né, para alguns, é ser curioso, né? Então, acho que eu sempre estimulei muito essa questão da curiosidade, né? Então, o pessoal que trabalha comigo tem várias figurinhas lá, né? Eu perguntando por quê. Por quê? Tem meme de você lá? É o Zequinha. Então, assim, a minha trajetória, ela foi... Acho que eu cresci numa cidade pequena, na grande metrópole, São Joaquim da Barra, para quem não conhece. E, assim, sempre cresci pensando em aprender. Eu sempre gostei muito de pesquisar, aprender e também, algumas vezes, arriscar algumas coisas, né? Então, eu fui fazer Direito com 17 anos, mas 17 para, né, passei direto do terceiro, fui fazer Direito. Isso em Franca, ali, né, perto de São Joaquim. E na época, eu me lembro que tinha 2 movimentos, isso foi lá em 2007, tinha 2 movimentos acontecendo que eram interessantes no Brasil, assim. Talvez vocês vão se lembrar, mas era a explosão do poker online e os investimentos na Bolsa de Valores. Dá para dizer que tem uma certa relação aí, mas na época tava a Bolsa crescendo muito, o pessoal começando a investir, não o que a gente vê hoje, né? Hoje é exponencial, mas na época teve um movimento desse. Eu lembro de ter ficado também curioso, já estava na faculdade de Direito, mas já falei, vou pesquisar sobre... entender o que é esse movimento, né? Essa Bolsa de Valores. E eu falo que a minha trajetória profissional começou aí, né? Eu comecei a estudar, coloquei lá, lembro certinho de ter colocado
R$ 1.500 que eu tinha. Sabe, abri a conta na corretora, os R$ 1.500. A história da Betina. Isso. Eu tô vendo que tá chegando a história da Betina. Foi um pouquinho pior. Nossa, foi um pouquinho melhor, cara. Fiz 1 milhão. Ela é estagiária. E comecei a estudar ali, né? Na época tinha poucos livros, né? Mas tinha um ou outro, assim, eu lembro de começar a ler os livros lá, abrir conta, nós começamos esse movimento, investir, eu lembro de... Tava num boom absurdo, né? Tava tendo IPO, né? Um monte de empresa abrindo capital na bolsa. Aí eu lembro... Você fazia trade, assim? No começo, aí é que vem, né? Uhum. Eu entrei nos 2 IPO, eu lembro de ter entrado no IPO da... BMF, não era B3 ainda, né? Era a BMF, que era a bolsa de commodities. Eu lembro de entrar no IPO dela, ganhar tipo 50%. Só que era pouco, você era limitado lá. Você ganhava R$200, você ganhava 50%. Você pagava 20 de taxa, né? E aí... mas eu falei, pô, tem um negócio aqui que vai dar pra ganhar um... né? Aí eu lembro de começar a dar uma... Na época você podia alavancar, acho que hoje talvez possa de novo, 10 vezes o valor que você tinha. Então, tipo assim, você pegava 1.500 e operava com 15 mil. E você começa operando com 3, 5, né? E aí eu lembro de entrar Teve um trade que a gente foi lá, pegou, eu lembro de ter pegado acho que uns 15 mil e aplicado na Medial. Lembra na Medial? Saúde. E lembro, isso a gente chama de sorte, né? A gente já tinha aplicado na Medial, o pessoal tava falando dela lá nos fóruns, tinha os fóruns, né? Você entrava nos fóruns, Medial e tal. Lembro de ter entrado na Medial e o Corinthians anuncia patrocínio 2 semanas depois. Sabe aquele patrocínio milionário? Não, ela já subiu. Eu lembro de vender em 2 semanas. Absurdo. Falei, bom... Vou ficar milionário com isso aqui, né? Estudar que nada. Vou comprar jatinho. E as aulas de direito? Continuava frequentando ou falou? E o direito indo ali no paralelo, né? E aí, nisso, né? Estudando mais, comecei a operar mais. Falei, como é que funciona isso aqui, né? O que é esse mercado para trabalhar, né? E aí descobri que para você trabalhar com isso, né, trabalhar com investimentos e tal, você precisava ser agente autônomo de investimento. Também fui pesquisar e falei, o que é isso, né? Agente autônomo de investimento. Eu acho que hoje se fala muito, a gente tem muito, mas eu lembro de, na época, acho que o Brasil inteiro tinha, vou chutar um número que eu não me lembro, mas era bem pouco, assim, 700, 1.000 agentes autônomos no Brasil inteiro, né? E aí descobri que você passava numa prova lá, você fazia uma prova da CVM. Falei, bom, vou tentar isso aqui, né? Vou passar nessa prova, vou me aventurar nesse mercado aqui. E aí, nisso tinha, junto comigo, o meu primo, trabalha comigo também, né? Aí você tem o incentivo, nós estávamos nessa, né? Daí a gente passou, eu passei na prova, fomos lá, fizemos a prova, passamos, e fui trabalhar, comecei a procurar uns lugares para trabalhar, né? Fui trabalhar em Ribeirão, tinha uma corretora lá, né? De valores. E fui, já era 2008 isso, já tinha passado quase um ano de começado. Eu já estava, acho que no 3º ano de Direito. E aí, falei, bom, vou para lá e vou tentar trabalhar, né? E na época a gente conseguia entrar, né? Entrei nessa corretora e a gente estava no auge. Lembra da capinha The Economist? Que o Cristo decolando. O Brasil tinha ganhado investment grade, pessoal investindo, era a farra, né? E eu falei, cara, é a hora, né? Agora o negócio vai, né? Entrei, né? Comecei a trabalhar e 2 meses depois, Lehman Brothers. Cara, foi assim... absurdo, lembra? Quem fez isso aí que veio a capa da Veja, do Cristo caindo? Nesse aí foi o A Grande Aposta, sabe? Lembra do filme A Grande Aposta? Foi foi literalmente do céu ao inferno em 4 meses, assim, né? O Brasil voando, a bolsa bombando, todo mundo investindo e tal. Acabou que a maior crise dos últimos, sei lá, não sei quantos anos. E a aposta que eu tinha feito para ir para essa corretora foi quase abandonar o direito. Porque mudei de cidade, mudei de
Você chegou a transferir, então? Você não Não, transferiu a faculdade? a faculdade eu praticamente tranquei, Trancou. mas não tranquei, né? Eu fui fazendo ali, meio que não dava. No começo tentei viajar, mas era longe. Aí acabei transferindo, tipo, no meio do segundo semestre lá, depois, para uma faculdade em Ribeirão, mas fiz toda uma mudança, aumento de curso, né? Foi assim, né? E, para minha surpresa, não tão grande assim, né? Logo depois, a corretora também tinha crescido nesse boom, né? E faturamento despencou absurdo, porque acabou, né? A bolsa foi pro... Então, dali já foi a primeira experiência de... obrigado. Você é super importante pra gente, mas... Nesse processo todo, porque a sua família, enfim, já estava num caminho, um caminho mais tradicional ali, numa empresa e tal. Quando seu pai começou a ver que você saiu arriscando, vou trabalhar na bolsa, em outra cidade, como é que foi isso em casa, assim? Tipo, não foi, presta atenção, James, Thiago. Você vai inventar aí, né? Teve pressão? Por incrível que pareça, assim, a única coisa era que queria que eu continuasse o direito, né? Assim, não abandona, né? Aquela lição... Era aquela coisa assim, né? Aquela liçãozinha, tipo... Tem um garantido um pé em cada canoa, né? Não aposta tudo, parece até que sabia, né? Você olha pra trás e fala assim, parece que sabia, né? Mas deixa. Os ovos todos numa cesta só. Mas, não, meu pai sempre apoiou. Óbvio que também me ajudou muito, né? Porque eu contava com o investimento, assim, porque lá a gente trabalhava comissionado também, né? Na corretora. Então eu contava muito que o custo de vida que eu aumentei, eu ia conseguir bancar, né? Então, assim, mesmo depois eu, né, levando esse primeiro tombo, que é muito bom para se aprender na vida, né? Me ajudou bastante, apoiou falou, não, te ajudar a correr atrás do prejuízo agora, né? Só que agora é o famoso se vira também, né? Tanto que aí foi o foco na carreira do direito, né? Daí eu falei, bom, já aprendi aqui que, apesar de gostar bastante do mercado financeiro, gosto até hoje, visto e tudo mais, trabalhar com isso é igual trabalhar com vendas, né? Assim, pelo menos daquela forma que era hoje, né? Acho que hoje, daquela forma que era antigamente, hoje em dia acho que mudou bastante, né? Mas foi um período de trauma, né? Vamos falar. Realmente, assim, você passar por isso, né? Você faz uma aposta gigante. E eu lembro até hoje que hoje eu me coloco no papel de gestor, né? Mas eu lembro do meu gestor lá, né? Me chamando pra gente fazer essa conversa lá e falar sobre a saída, né? E é aquele negócio, por mais que você tá vendo que o negócio não tá bom, você não tá esperando, né? E hoje me coloco no papel dele, também não foi um papel muito fácil, né? Tinha acabado de contratar todo mundo 2, 3 meses, equipes novas, né? Fazendo uma aposta no negócio, e vem um evento... catastrófico, vamos falar assim, né? Um evento bem impensável, né, para a época, inesperado, né? Totalmente, né? E assim, isso cria na gente um movimento importante de entender que, apesar de parecer que vai dar tudo certo, apesar de você fazer uma aposta muitas vezes que parece pensada, né? Olha, eu tô conseguindo, às vezes nem tudo dá certo. Não poderia dar certo o ticket da final. E você não teria história pra contar. Quer dizer, você teria uma história pra contar. O que foi legal é que foi um trauma, mas não foi uma coisa que te podou depois, né? De você continuar se arriscando e... Acho que aprender a perder, a gente tem que aprender a perder sempre. O que é que a gente faz com a derrota, né? Assim, não é... Eu acho que dá essa maleabilidade, essa flexibilidade também de ser, putz, ok, esse caminho aqui tava indo bem, não deu certo mais, como é que eu corrijo a rota, né? Acho que isso desde o começo. Essa adaptabilidade, principalmente hoje em dia, em que as coisas estão mudando tão rápido, é indispensável para qualquer um. Acho que não tem como não ter, né? A gente sabe que muitas vezes o baque é grande, né? Talvez se eu não tivesse o suporte, poderia ter sido muito maior, mas assim, ao mesmo tempo, é um aprendizado que tem que levar para a vida e saber se adaptar. Você tá com 35, né? 35 anos. Você tava com 20 anos nessa época, então? Eu vou fazer a linha do tempo agora. 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Foi corajoso. Cara, foi na aposta. Hoje olhando, né? Você fala... Putz,
E aí você cai de cabeça no direito e fala, meu, agora é aqui, né? Porque na época eu falo sempre que a vida acontece em ondas, né? No mesmo momento em que eu recebi a proposta para trabalhar em Ribeirão, eu também tinha passado em um intercâmbio para Coimbra. Na época a faculdade tinha feito Legal. um convênio, era o primeiro convênio, isso a faculdade franca, né? Daí eu falei, vou né, prestar isso aqui também, vai que, né? Tem que estar com o pé em cada canoa. E aí eu tinha passado nisso e acabei escolhendo ir pra bolsa, né? Então eu tinha... Você tem cidadania, né? Sim, tem, italiano. Aí esse era um dos motivos que era mais fácil, né? Uhum. E aí eu acabei optando, né? Então, trocando o direito. E aí, depois de perceber que eu não tinha muito os skills de vendas, né? Falei assim, eu vou focar aqui no direito, porque também, né? A curiosidade, assim, o direito e a curiosidade funcionam muito bem, né? Você tem que estar sempre procurando, se atualizando. Então, eu falei, agora é cabeça no direito e vou formar o mais rápido possível, né? Então, eu já virei a chave. Fui para estágio, né? Eu já comecei a fazer estágio lá em Ribeirão, na advocacia raiz, que a gente fala. Estagiando de tudo. E aí foi foco em realmente poder formar e passar na OAB, né? Porque a gente ainda tem esse step, né? Você tem que formar e ainda conseguir poder trabalhar, né? Então, mas foi um período muito bacana também, porque... quando você vira uma chave dessa, o foco também é muito grande, né? Você fala, bom, agora é isso aqui que eu quero, né? É isso aqui que eu vou me dedicar, né? E você passou de primeira? Na OAB? É. De segunda. Você advogou por quanto tempo? Formei em 2011 e 2012. Não, tô contando a idade, 20 anos. 8 anos, mais ou menos, foi? Foi 8 anos. Acabou de conta? Eu não lembrava disso, porque eu não tinha anotado essa aí. 8 anos. A Fer, com licença, deixa eu mandar aqui. Então, Emerson, 8 anos, você não lembra da conversa? É o ponto que você tá falando. Eu tive, por ter perdido, né, quase um semestre lá na faculdade. Na verdade, foi quase um ano, porque uma faculdade era anual e a outra era semestral. Eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Então, na faculdade, nos próximos anos, eu acelerei de manhã e à noite, né? Estudava de manhã à noite, fazia estágio à tarde. E formei, acho que em 2011, começo de 2012. De lá, eu advoguei até 2019, abril de 19. Você foi para que linha do... No começo, essa é uma parte interessante. No começo, né, eu fui advogando em várias áreas ali no escritório que a gente chama de raiz. Eu tô chamando, né? Não sei se o pessoal vai... que a gente faz praticamente de tudo, né? Você atua em várias vertentes, né? Então, logo que eu formei, era aquele negócio. Eu descobri que eu estava atuando com vendas de novo, que era Como assim? ir atrás de clientes, né? Ah, tá. Prospecção porque não tem jeito, né? E aí, assim, eu comecei atuando em várias áreas diferentes. Só que aí no começo você vai moldando aquela já que te interessa mais, né? No meu caso, era tributário e empresarial, as que eu gostava mais de atuar. Depois realmente fui para isso. Uhum. Mas no começo foi fazendo de tudo, né? Tem umas histórias... Muito imposto de renda da Porque família. o lance de vendas eu acho que nunca vai escapar, certo? Porque como é que você defende alguém? Você tem que montar um discurso. Como que chama isso lá? Defesa. Defesa. Mas tem um nome. Não vem. Qual que é o nome? O nome da peça em si? Isso. Contestação. Obrigado. A gente Tá vendo? Vai estudar, tá? Isso. São duas peças principais que a gente fala, né? A petição inicial, que é quem tá pedindo, versus a contestação, né? Que é o embate, né? O famoso um pede, o outro fala, não foi bem assim. E é interessante mesmo, porque o fato de ter passado por várias áreas no direito também me deu skills para entender como funcionava esses diversos ramos e essa lida, né? Porque você tem diferentes tipos de atuação. Então, por exemplo, como você atua para a empresa, né, empresarial,
Você tem um foco, você tem um tipo de tratativa com o cliente, você tem um tipo de processo, né? E quando você atua, por exemplo, com direito de família, é outro nível, né? Já tive casos de estar sentado entre marido e esposa, você está praticamente no meio, apanhando. o pau quebrando, Ó, e você fazendo uma gestão de conflitos, né? Então, eu também olhando hoje, né, eu vejo que esse foi um aprendizado muito grande, ter passado por entender como é que funciona cada uma dessas áreas, né? Então, no direito de família, você aprende muito sobre gestão de conflitos, no direito penal, você realmente entende o poder que a liberdade tem, né? Quantas vezes não atendi as pessoas, tem que ir habeas corpus, não aceitou, a família lá... claro que eu fiquei muito pouco nisso, porque não era não estava preparado para isso, não. Mas, assim, é um ramo que te dá algumas habilidades interessantes, né? A gente até brinca que o direito, talvez, devessem ter matérias no ensino médio, no ensino fundamental, entendeu? Para a gente entender como é que funciona, né? Argumentação. Poder né? de base pra argumentação. muita coisa, É. né? Sim. Tudo bem que eu tive legislação na faculdade e eu vou te dizer que foi a parte de matemática e legislação era a parte, nossa senhora. Olha, Eu matemática, curti. Aquelas cobrinhas lá que é o inciso, né? Os desenhos da cobrinha. inciso, a linha, Já vi. isso tem bastante. Cara, então, como é que você chega na Venturoso e Valentini? Exatamente, esse é uma Venturoso Valentina VV, como a gente chama, aí, ó, tá aí Carinhosamente. estampada Aqui, ó. nos bonés. O passo para aí foi assim, né? Depois realmente, eu estava consolidando a carreira na advocacia, né? Eu até migrei, depois de trabalhar nesse escritório, né, mais raiz, vamos falar assim, eu migrei. Aí você foi pro topo da árvore, né? Que você virou sócio depois, né? Quase. Podia vir a ser, sabe? O famoso. Eu migrei mais para a área que eu gostava, né? No tributário. Fui para um escritório maior em Ribeirão, que atuava mais em empresarial, tributário. Então, fui para essa área porque eu fiz pós, né? Eu fiz pós em tributário. E também porque eu queria... a parte empresarial, né? Apesar de, na minha família, a gente discutiu, né? Já tinha empresa, e eu ter ido para o direito, eu sempre gostei da parte empresarial mesmo, de entender empresas, negócios, como funciona, né? Então, eu fiz essa migração buscando, né? Fiz pós, fui para esse escritório. Lá, eu já estava atuando bem mais focado, né? Com equipe, era bem diferente o tipo de atuação, né? Pro tipo de cliente e tudo mais. E eu me lembro, aí a gente vem para um evento, né? Que talvez o primeiro evento na minha carreira tenha sido a dispensa lá na Bolsa de Valores, né? Toda a parte que eu passei lá. E aí eu venho para o segundo evento muito importante na minha carreira, que foi... que não tem nada a ver com o profissional, mas que tem a ver com o pessoal, que foi meu pai ter descoberto que estava com câncer, isso em meados de 2016. E aí, nesta época, eu estava com 27 para 28 anos. E aí é onde eu falo novamente, né? A vida, né, igual na Bolsa, tá sempre em ondas, né? E a gente acha que ela é retilínea, né? Mas... ela Acha vem... que a gente domina, Você acha que você só sobe ou que você só desce, né? Mas na verdade você sobe, cai, anda de lado, né? E aí foi nessa mesma época em que eu tinha acabado de passar na FUVEST para fazer administração. Eu tinha acabado de entrar no escritório, eu estava entrando no escritório novo, né? Fazendo essa migração, tinha acabado a pós, né? Então, assim, foi tudo junto, misturado quando a gente recebeu essa notícia, né? E aí, esse evento, né? Infelizmente, foram 2 anos, 1 ano e 8 meses em que meu pai lutou contra a doença, né? E a gente embarcado nisso, né? Praticamente você vive isso ao mesmo tempo em que eu estava vivendo a faculdade e o trabalho, né? Se você me perguntar, eu praticamente não lembro o que eu estava vivendo naquela época, né? E aí, assim, infelizmente meu pai veio a falecer em 2017, no final de 2017.
e a empresa já estava passando por um processo de governança, assim, o pessoal já vinha discutindo questão de sucessão, né, tudo há alguns anos, né, umas tentativas, mas isso não estava sendo tão frutífero quanto poderia ser, né? E nos últimos anos, ali em 2015, um pouco antes do meu pai descobrir que estava doente, as coisas já estavam evoluindo mais, e com o falecimento dele isso acelerou muito, né? Assim, o famoso tem que acelerar, né? E ali nós passamos um ano lá nós somos em 3 famílias na empresa, então nós passamos um ano discutindo muito sobre a sucessão, né, a governança da empresa, do trabalho que eles já estavam fazendo, e a gente chegou surgiu, né, na verdade, essa oportunidade ali de falar, olha, essa é a estruturação, a terceira geração dentro do que nós estamos construindo pode vir agora, né? No caso, eu já sou a terceira geração. Uhum. Atualmente nós só temos meu primo e eu da terceira geração, mas construímos todas as regras lá para a entrada de sucessores, como que a família atua dentro da gestão. Literalmente fizemos uma modificação completa na empresa, né? E é aí que eu chego e entro na empresa em 2019. Em abril de 2019. Então você trabalhou nesse processo antes de fato vir. Você começou. Uhum. O teu pai ele trabalhava com o que lá? O meu pai era da área ele era diretor de compras e suprimentos, vamos dizer assim, da empresa. Praticamente ficou 30 anos lá. Chegou a passar por algumas áreas, mas ele estava como diretor de suprimentos na época. Uhum. E isso foi um ponto interessante também, porque esse processo de governança, para a empresa familiar é indispensável, assim, vamos falar, né? Porque é um motor que permite que a empresa possa ser perene, né? Hoje nós acabamos de completar 55 anos a empresa, né? Então, desde 1969, e a gente considera o ano de 2019 um ano muito importante para a gente, que foi um ano de virada, né? Que foi quando a gente realmente colocou tudo no papel, né? Colocamos assim, olha, vamos falar sobre a questão societária e colocar isso no papel e poder seguir o que a gente chama hoje de rumo ao 100, a gente fala, né? Então a gente começou a nossa jornada ali de rumo ao 100. Os próximos 50 anos. Exatamente, o que nós precisamos fazer para poder garantir os próximos 50 anos, né? Então, é uma baita responsabilidade, né? Mas foi assim que foi a minha chegada lá na empresa no meio desse processo, né? E essa pergunta sobre ter se envolvido na parte da governança, mais uma vez a gente tem que olhar para trás, né? Para seguir os pontos, né? O fato de eu ter feito direito auxiliou absurdamente, né, em contribuir para que a gente pudesse avançar nesse processo, né? Então, como assim, eu tinha conhecimento, trabalhava com as empresas, com várias empresas, inclusive familiares lá, então já lidava com isso, entendia dos conflitos, então a gente conseguiu talvez até acelerar um pouco mais o processo com esse auxílio, né? Então eu chamo isso também de sorte com preparação, né? Porque é um momento que eu não esperava, talvez se meu pai ainda estivesse aí, eu talvez não teria ido para a empresa, pelo menos não naquele momento, isso era com certeza, né? Teria advogado bem mais tempo, mas foi um momento que eu estava preparado para aquilo, né? Então a gente tem que olhar para aquilo que você está fazendo, e muitas vezes não faz sentido ali agora, né? Você tem que fazer algumas apostas novamente, né? Para aquilo talvez vá fazer sentido algum dia, né? E teve um salto também, né, do tamanho da empresa, né? Vocês saíram de 500 pessoas para 800 pessoas em 2 anos, né? Há 2 anos, né? Exatamente. Esse processo todo também contribuiu para que vocês tivessem agora suporte para... E a gente fala que, assim, isso é certeza absoluta que teve um impacto significativo, né? Porque
antes da gente conseguir estruturar a governança, é óbvio que esse é um caminho que não para, né? Não é porque lá em 2019 a gente fez, nós continuamos renovando todo o caminho, assim, criando mudanças, né? Mas a gente saiu, em 2019 a gente criou um exemplo, conselho de administração que não tinha, criamos a figura de presidente que a gente não tinha. Antes as decisões eram colegiadas entre famílias e, né, o famoso conflito está na mesa, né? Eu quero, você não quer. Então não tinha uma hierarquia, né, entre as pessoas. Isso dificultava muito a tomada de decisão, isso dificultava o entrar em um acordo, né? Então, ter criado um conselho de administração, ter criado a figura de presidente e ter trazido conselheiros externos independentes para fazer parte do conselho e mitigar essa questão familiar, porque assim, um ponto-chave das empresas familiares é que ali nós não temos só debate sobre os negócios. As relações interpessoais e a afetividade que está em jogo assim... Churrasco de domingo vem pra pauta. Parte do dia a dia. E o presidente, na cadeira de presidente, veio alguém de fora ou alguém que já estava dentro da estrutura? Enquanto nós fazíamos toda a estruturação, uma das coisas que a gente mais tentou estudar era como lidar com esse processo, né? E os estudos mostram que as empresas familiares que fazem uma transição abrupta de gestão não costumam ter sucesso. Então, essa estruturação de quem seria o presidente, a gente colocou que por pelo menos 5 anos, deveria ser alguém da família que já estivesse no negócio há bastante tempo e que conhecesse do negócio, da estrutura, né, inclusive até do legado, né, para você poder passar isso para frente, né? Porque a mudança de cultura, se chega um diretor chairman de fora, né, um chairman e muda abruptamente, a cultura às vezes ela é dissolvida ali rapidamente, né? Então, dentro do acordo que nós fizemos, a gente já elegeu o presidente, que seria por 3 anos, né, que aí os mandatos foram decididos em 3 anos, então renováveis por mais 3. Então a gente decidiu que seria, no caso era o Rafael, que era o meu tio, ele ocuparia essa cadeira por 3 anos, podendo ser reconduzido por mais 3, e nós já elegemos o próximo, que é o Carlos, que inclusive é o atual CEO, entrou em janeiro deste ano. Porque a pauta da sucessão é uma pauta assim, muito, muito sensível para empresas familiares, né? Ele é da família também. Lá nós somos 3 famílias, né? Venturoso, Valentini e temos os Nardelli, que são uma terceira família. No caso, o Rafael, meu tio, né, foi o presidente dos Venturosos, vamos chamar assim, né? E o Carlos assumiu agora em janeiro como presidente do Valentini. E a gente optou por fazer isso exatamente para criar essa diferença, né? E esse contrabalanceamento. E aí, familiar. Acho que ter os conselheiros externos também contribui bastante para isso, porque se dentro da família a gente põe uma cadeira de presidente e continua entre a família, as discussões também podem ficar muito dentro do interpessoal, né? Como você falou. Aí os conselheiros trazem esse equilíbrio também, né? E o impacto na relação pessoal também, né? Porque a gente fala da família para a empresa, mas tem o da empresa para a família também, né? O quanto que as relações de negócios às vezes acabam impactando nas relações familiares mesmo, né? Que não tem jeito. De ruptura, né? Enfim, então tem essa coisa de conflito. E eu acho legal, assim, quando você comenta da tua trajetória, né? Porque muitas vezes a gente se depara com situações na vida que você fala assim, puxa, mas por que eu estou passando por isso, tal, né? Essa história aqui e tal. E às vezes lá na frente você fala, putz, como aquilo que eu passei lá, agora o quebra-cabeça vai montando, né? E eu acho que Quem muito quer do ser que um você milionário? fala. Já assistiu esse filme? Já. Quem quer ser um milionário? Já assistiu, cara? Não, esse não. Cara, é um clássico, ganhou Oscar e tudo. A história do Venturoso, que é lá atrás da bolsa lá. Mas, cara, podia ter sido. Assista, que é bem isso, tipo, porque o que eu aprendi não vale mais. O que você vai fazer de faculdade? Não, eu vou fazer essa aqui. Não sei. Tudo nisso tem lição. Cara, o quanto você não carregou para esse processo, né? E por que gestão de pessoas?
né? Porque E porque, cara, você poderia ser um diretor jurídico. Que agora você senta na cadeira de desenvolvimento E organizacional. mais, por que não um diretor? Gerente. Aí é que vem São várias perguntas, você escolhe que você começa. Vamos lá. Eu acho que tudo está ligado a esse processo, né? Ao processo da governança. O primeiro ponto-chave foi a nossa decisão de que teríamos gestão familiar, porém é o que a gente chama de compartilhada, né? Hoje, o corpo executivo da VV tem 9 gerentes, sendo 5 da família e 4 de mercado, né? E temos 2 diretores, sendo 1 da família e 1 de mercado. Inclusive, essa entrada de um diretor de mercado foi um ponto também preparado já lá desde o início, quando a gente organizou toda a governança para poder fazer essa transição, porque nunca na história, em 50 anos, nós tínhamos tido um diretor externo, né? Então, e por que isso? Né? Para trazer para dentro parte de cultura e habilidades que talvez somente organicamente você não consiga ter numa empresa familiar, né? Então, assim, ter essa escolha, né, essa preparação que foi feita lá, um dos pontos que se colocou foi a gestão de pessoas, ela sempre foi feita por coordenadores, né, ligados diretamente a um diretor na época, né, na empresa, e era cartorial, né? Então, eu, para ser sincero... Como assim cartorial? Cartorial que a gente fala é assim, só fazia o básico da função de RH, né? Sabe? Folha de pagamento, mantendo ali... O legalmente necessário. E inclusive com uma equipe reduzida, né? Assim, bem típico de empresas de médio, pequeno porte, né? E familiares. E eu não participei muito bem dessa escolha, né? Mas escutei depois. E o motivo principal para eu me envolver na gestão de pessoas foi: nós não tínhamos tido uma cadeira de gestor, de gerente, ainda sempre foi coordenador ligado à diretoria, então era, né, não de menos importância, mas assim, né, com menos atenção ali. Então, quis se dar uma importância maior para a área. Dentro do arranjo, né, que nós queríamos essa estrutura familiar, essa estrutura executiva familiar, colocar alguém da família numa posição muito estratégica, né, ou seja, percebeu-se que essa cadeira é uma cadeira estratégica, e eu tinha, né, como formação direito, administração, e também trabalhei, né, na questão de gestão de vendas, né? Então, assim, eu acho que parte da minha história ali, do meu conhecimento técnico e do meu perfil, por ser alguém mais tranquilo, mais não vou dizer apaziguador, né? Mas assim, que gosta mais de gerir, conciliador, essa é a palavra, ser mais conciliador, acabou me levando para ofertar essa cadeira, né? Que veio de lá, ó, essa cadeira de gerente na época ainda de recursos humanos, hoje já de desenvolvimento humano organizacional, né? Mais forte, inclusive, nesse ponto, mas eu acho que foi bem isso, né? O momento certo também na hora que a empresa estava numa mudança que precisava disso. Uhum. É disso que eu falo, cara. A gente faz nesse programa episódios dos mais diversos e Carlos sabe disso porque de vez em quando a gente chega com os temas pra ele e fala, mano, você conhece alguém assim e tal? Ele fala, cara, eu conheço. O cara conhece gente de tudo que é tipo, bicho. E quais os episódios que a galera mais gosta de assistir? Eles estão ligados à remuneração. Mas o que de fato a gente estimula? Tá vendo o que você fez? Você fez direito, cara. Aí, pô, direito, o que isso tem a ver com gestão? Opa, peraí. Quando você vai vender um projeto, você carrega toda aquela estrutura para defender um pensamento e você sabe que alguém vai contrapor aquilo e você já consegue se... Você fez administração de empresas, então tem mais um passo. Você teve uma experiência de vendas, que é outra, tá vendo? Olha como as coisas se combinam. Para um cara de remuneração, isso faz sentido, total sentido.
É óbvio que você fala, quanto tempo da minha vida eu aplico para aprender outras coisas que não estão dentro desse leque? Cara, aí cada um, mas quanto mais você sabe, Slumdog Millionaire, quem quer ser um milionário? É exatamente, se você tiver a visão de eu sei para onde eu tô indo, em inglês. já começou a imersão aqui e tal. Eu tô esquecendo em português como é que fala mesmo. Mas quando você consegue saber para onde você vai, você consegue fazer assim, pô, tem uma mala aqui que eu juntei umas coisas aqui, essa aqui eu consigo pegar. Tá? Então você junta as tuas habilidades, como você disse, em prol daquilo que você estabeleceu como seu alvo agora, né? O conhecimento é a tua caixinha de ferramentas. Cara. Mas não vale também só a gente passar por um monte de experiência e também não tá atento, né? Eu acho que parte desse trabalho todo aqui... Tem gente que já passou... A gente entrevistou aqui já pessoas que passaram por trajetórias muito diversas, assim. E são todas pessoas que estavam atentas também para poder usar esse conhecimento, né? Porque a história de vida, tranco e barranco, todo mundo passa, né? Sim. Agora, você tá atento para perceber em que situações você usa as habilidades que você coleciona é outra virtude. Isso é indispensável, né? Eu acho que se fosse para tirar algo, né, que falasse, olha, o que a gente pode sugerir, né? Se é que é possível isso. Seja curioso e seja atento. Né? É exatamente essa a chamada, né? A gente nunca sabe que momento você vai precisar tirar uma ferramenta de dentro da caixa, né? E eu acho que na remuneração, eu mesmo, apesar de já estar trabalhando, por exemplo, há 3 anos com a área de gestão de pessoas, me abriu um leque que era inexistente, né? Cara, remuneração tem o poder de fazer tudo isso. Vai muito além da folha de pagamento. Muito além. É isso aqui que nós estamos falando, né? Então, assim, apesar de eu ter um olhar estratégico, por ter atuado no direito, por ter atuado na bolsa, gostar de, né, olhar dessa forma, você se depara com um mundo que você fala, cara, aqui eu não estava entendendo o poder que isso aqui tem, né? Porque às vezes você fala remuneração, você está falando só de... Todo mundo fala, é salário? É salário? Não é salário. Então, você aprender isso e colocar isso quando isso apareceu para você é indispensável, né? Então, acho que seja curioso é um ponto chave aí para conseguir destravar essa passagem aí que a gente tem. Dentre todas essas habilidades aí, uma que você tem é dirigir trator também ou não? Olha essa... Fechou até o olho. Você vai querer falar sobre isso mesmo? Eu já acompanhei algumas, né... De carona, né? Sei lá. Mas dá daí pra ir de carona. Não aconteceu. Convida a Fê pra ir na AgriShow, porque ela é louca pra dirigir um trator, o bicho, ela... Eu já dirigi, pô. Tá tirando já no sítio. Robinson. Opa, já dirigi trator. Não foi do Robson, não. Olha, inclusive o convite pra AgriShow, a entrada é esse boné, pode ir. Aí, ó. Opa! Chegou aqui. Mas aí já tinha, a gente pega onde? Aqui tem autoridade. Já veio bagunçado, né? Quando vai ser a AgriShow? A AgriShow esse ano ela é sempre no feriado de maio, né? Se não me engano, começa na semana do dia 29, né? Passa pelo dia 1º. É a semana maravilhosa, inclusive. Estão todos convidados. A gente estará lá com o stand. Opa! Vamos lá conhecer os tratores. Aí, ó. Colheitadeiras, que é nosso core. O que vocês fazem lá? Só um parênteses antes da gente continuar investigando a tua vida. Fazendo, né? Cavando fundo. Bom, nosso core, né? O que a gente nasceu, né? A gente fala que nascemos, né? A palavra transformar está dentro da nossa missão, né? Hoje a gente nasceu transformando metal, ferro, né? Então nós somos uma empresa, uma indústria, né, de fundição, estamparia e forjaria. Nós fazemos os 3 tipos de transformação de metal. E o nosso core business é fabricação de peças para máquinas agrícolas. Então, qualquer uma, John Deere, CNH. Hoje a gente atua vendendo, inclusive, diretamente para as montadoras, né? Então nós temos vendemos para John Deere, vendemos para CNH, vendemos para a GCO. Então máquinas novas saem com peças VV. Também peças de desgaste, né, também são encontradas na rede da VV, né? Inclusive passando aqui, vindo para cá, você passa em frente a John Deere, né? Eles montaram uma mega base em Indaiatuba aqui. E é muito legal daqui. Acho que a parte de ciência deles, né, de desenvolvimento, se eu não me engano aqui. E aí, então a gente atua vendendo, nosso core é grãos, tá? Então, mais especificamente,
soja, né, onde a gente atua mais na parte de colheitadeira. Então, o que a gente fabrica é peças para colheitadeira. Temos também peça para tratores, plantadeiras, mas em menor porte. Nosso core business mesmo é a parte de grãos. Então, acho que esse é o mote nosso, né? Legal, cara. E é um mercado no Brasil só se expande, né, cara? Não diminui, né, meu? Não sei nem como vocês medem o share de mercado para isso. É bem difícil, inclusive, porque o nosso é um nicho bem específico, inclusive, né, de peças específicas. Então, e o agro é pop. Brutal. É tech. A gente, nos últimos anos, como a Fer falou, a gente cresceu acompanhado do crescimento da pandemia, né, e muito preparado pela nossa estrutura interna, né? A gente fez investimentos agora numa nova fundição que startou esse ano para dobrar a capacidade de fundidos, né? E mesmo assim... Ufa! Você não confunde, não, às vezes? A segunda, né? Não vai ter gente. Eu vou ter que... Tava demorando. Vai ter figurinha. Você sabe que a gente confundiu a cabeça do Dr. Reinaldo já com LGPD, falar LGBT, uns negócios assim, agora vai o fundido aqui também. Vai fazer meme, cadê as figurinhas? É. E assim, então, é muito... E é complexo atuar, porque a pandemia trouxe uma expansão absurda pro agro e pro nosso segmento, né? Então a gente teve que se adaptar rápido, investir bastante, né? Então o crescimento de pessoas foi fruto disso. E ainda estamos em franco investimento, né? Nós estamos expandindo a planta atual praticamente para ocupar aí mais de 60 mil metros quadrados. Então é bastante coisa. Qual que é a projeção de crescimento desse ano? Nós estamos passando para esse ano, não sei se vocês estão acompanhando os futuros da soja, todo o agro, assim, grande parte do agro está passando um momento de retração forte, né? Então esse ano a nossa projeção é conseguir defender o ano passado, porque a demanda por soja, né? O Brasil bateu recorde de produção de soja nos últimos 4 anos seguidos, né? E a gente diminuiu aí bastante, diminuiu assim, a gente aumentou muito a capacidade de produção, todo mundo, né? Oferta e demanda, tá pegando. Oferta e demanda. Aumentamos a produção, a capacidade de produção e a estocagem, né? Então, hoje a gente até viu recentemente alguns estudos postando que essa safra, apesar de ser menor, ela vai ser menor impactada pelo clima. Nós tivemos El Niño ano passado, né, até o começo desse ano, e teremos Laninha no final desse ano. Então isso está impactando muito a questão do clima. E a China diminuiu a demanda por conta de ter estoque, né? Então o que se espera para esse ano é um aumento do volume de estoque, mesmo com uma queda na produção. Então a gente espera, assim, esse ano é um ano de retração que a gente fala do mercado, e ele é sempre assim, porque o nosso mercado é cíclico, né? O clima, quem manda sabe-se lá quem, né? Então esse ano nós estamos atuando para defender mesmo o share, vendas e tudo mais, sem saber realmente aonde esse ano vai dar, né? Ano passado já foi um ano desafiador. Esse ano tende a ser um ano também desafiador, mas o ano passado a gente ainda conseguiu crescer, e esse ano a gente espera manter e pelo menos crescer uns 5 a 10%. Esse processo consciente é muito interessante, né? Porque na teoria a gente quer crescer o tempo inteiro, mas nem sempre é possível. Vocês mapearam uma questão macroeconômica que influencia recordes, estoque, o maior comprador. A China é o maior comprador brasileiro hoje? De longe. Disparado. Acho que mais de 60% da exportação de soja, por exemplo, é direto para a China. Nesses casos, vocês olham para outras oportunidades de mercado também? Porque, quer dizer, eu acho que o tempo inteiro vocês estão fazendo. Vocês têm uma área de inovação pensando nisso, falando assim, vamos tirar o pé daqui porque e ir para outros. Como é que vocês... Isso também faz parte muito do que a gente falou, assim, da temática da gestão familiar, né? Porque existe um conflito entre inovação, né,
e Tradição. Tradição. Esse é o... Esse é o... Esse é o mote, né? Então, por exemplo, dentro da estruturação nossa que fizemos, que deslanchou a partir de 2019, uma delas foi reorganizar toda a estrutura organizacional da empresa. Todo o organograma mudou, né? Inclusive, por isso, a minha área deixou de ser a de recursos humanos e passou a ser a de desenvolvimento organizacional. E uma área que a gente criou, que a gente chama lá internamente, é de DNPSS, que é a área de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, a gente tem um time lá hoje 100% focado em desenvolver novos produtos, novos mercados, procurar atuação. Então, a gente está... quando a gente vê uma retração dessa no mercado como um todo, ou seja, que é aquilo que não depende da gente, né? A gente procura expansão, por exemplo, para mercados externos. Então, a gente está focando muito na exportação. Um dado interessante é que o Brasil é o maior produtor de soja. Na sequência, é os Estados Unidos. Na sequência, é a Argentina. E depois o resto do mundo. Então, assim, a gente tem... Temos território, né? A Argentina tem o 7º maior território do planeta. E assim, é um dado que você não espera, né? A Argentina é a terceira e depois eles ainda costumam colocar o resto do mundo, porque é quase irrelevante perto desses três. No somatório dos três. Porque quem tem território e condição, você pega a galera que tem muito, tá gelado demais na parte de cima, parte aqui nossa, tem muito território e espaço para isso. E o Brasil ainda tem muita chance de expandir o crescimento aqui, né? Então, assim, tem um potencial. Então, hoje o foco, por exemplo, também é a exportação, né? Focar em mercados novos, abertura de novos mercados para isso, né? E a gente costuma falar bastante que o pessoal não pode diminuir, mas não vai parar de comer, né? Então, a nossa expectativa e os nossos investimentos a gente já olha para 2030, 2035, né? Então, a gente olha para esses novos mercados, temos desenvolvimento de peças novas, de tipo de metal novo, tipo de liga, tipo de corte, né? Tipo de máquina, né? A gente está sempre presente nas feiras, procurando esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente fala que, olhando para 2030, 2035, o crescimento que a gente quer em número, em volume, é no mínimo, até 2030, né? Duplicar o volume de peças produzidas. Então, e a gente enxerga que o potencial é muito grande para isso. Esse olhar de futuro ele é muito importante para pesquisa e desenvolvimento, né? Porque nem sempre ele te traz o resultado imediato, né? Mas constrói o teu futuro, né? Exatamente. Porque para você chegar lá tem muita coisa, tem muita lição de casa para cumprir até lá, né? Então é um olhar importante que nem toda empresa olha para isso. Exato. Tem pergunta que eu vou fazer aqui, você fica à vontade, fala, cara, isso aí não quero entrar não. É sério mesmo. Do ponto de vista de reinvestimento, então, quando a gente pensa em empresas familiares, como é que vocês trabalharam nesse projeto de governança para o quanto da margem final vocês fazem de reinvestimento ou distribuir dividendos? Porque também eu acho que isso deve dar uma grande discussão, certo? Quando você pensa, vamos reinvestir 40% da margem, 50% da margem, cara, será que... Como vocês têm esses números bem definidos? É uma aposta, né? É uma aposta, né? Além de ser uma aposta, é o cara também poder pensar e falar assim, mas, pô, é menos dinheiro no meu bolso. Então, como é que vocês... É o curto versus o longo prazo, né? O que... acho que o que eu posso dizer é que o principal na gestão aí, nessa gestão familiar, para evitar esses conflitos... Tem um chocolatinho antes? Não, obrigado. Não, Obrigado. Por que a governança foi tão importante e é importante para as empresas familiares? Porque ela cria transparência, ela cria um caminho para um diálogo muito mais adequado, porque as coisas já estão escritas e combinadas, né? Então, esse exemplo é muito bom porque investimentos. Como sócios, nós delegamos o poder de gestão para o conselho. Né? Então, as famílias escolhem os conselheiros, indicam os conselheiros externos, isso tem todo um ritual, né? Ritual de votação, voto múltiplo, né? Para essa eleição, que também é um mandato de 3 anos. E, a partir dali, aquele conselho toma essas decisões. Né? Então, decisões de investimento, por exemplo, o investimento na nova fundição.
Traumatizei agora. Agora tem que falar devagar. O investimento na nova fundição, ele veio desse processo. Então, é um processo que tem um fórum decidido para isso, tem os poderes delegados para isso e tem a votação para decidir. Então, não tem mais aquele, então eu não assino, não vai fazer, sabe? E aí, por causa disso, então a gente tem o processo definido. Então, muitas vezes você sai vencido, não é aquele o caminho, mas a vantagem que eu vejo disso é que tá combinado. E aí você fala, bom, fui vencido, agora bora, né? Agora eu tenho que fazer acontecer junto com os demais. Defender com o time aqui, vamos embora. Confiar, na verdade, não na decisão em si, mas na decisão anterior de escolher as pessoas que tomariam, Exatamente. que votariam por aquilo, né? E eu acho que essa também é uma questão de maturidade, independente de empresa familiar, mas eu acho que até empresas privadas, enfim, né, abertas, que é essa questão de você ter uma decisão que nem sempre é aquilo que você queria, mas você entender que você, como parte, né, importante, relevante do sucesso daquela empresa, a tua contribuição vai fazer a diferença, né? E você não ter a imaturidade de jogar contra a tua própria empresa, né? Que muitas vezes nas empresas familiares acontece, né? Por simples questão de relação interpessoal, de ego, de tudo isso. Então, isso tá escrito, isso estar combinado antes é um processo, eu diria, surreal, né? Para as empresas. Porque o exemplo também, né? Respondendo à política de dividendos, antes era aquele... Você sentava na reunião de sócios, ela começava, você não sabia onde ela ia dar. Nem quanto tempo ia durar, né? Eu não cheguei a participar dessas reuniões, mas já ouvi falar, né? Então, da mesma forma, hoje a gente tem uma política de distribuição de dividendos que está lá, tem o quanto de dividendos mínimo tem que ser distribuído para que não aconteça de não ter, e o quanto tem da parcela do lucro que tem que ser reinvestida. Então, isso tudo está determinado lá em acordos, em contratos, né, e tudo mais, para criar essa transparência e essa também perenidade, né? Porque você garante que, olha, eu já tenho a parte que tem que investir, e também garante que a família tem acesso ao resultado do negócio, né? Porque muitas empresas familiares às vezes passam anos sem distribuir ou sem reinvestir por conta de conflitos, por conta de não entendimento entre as pessoas, né? Então, acho que esse processo de escrever, e é muito particular, eu vejo, né? Porque cada empresa vai ter uma dinâmica familiar diferente, e esse processo de escrever isso, colocar no papel, combinar, é um processo importante para que todos acordem, né? Vocês ainda estão se reunindo no Natal ou não? Olha... Sim, mas guardamos as facas, né? Sim, né? A gente tem uma vantagem, né? Por ser 3 famílias, né? Então a gente... Dá pra você ir pra outra família, ó, esse Natal eu vou passar com a outra família lá. É interfamiliar, né? Você sabe que Nardelli, eu sou de Salto aqui, né? Nasci tu, mas... será que tem alguma coisa... Nardelli, em Salto tem uma família muito tradicional que é Nardelli, que inclusive era toda a empresa, o transporte todo, o coletivo, era dessa empresa chamada Nardelli. Não é um sobrenome tão comum, né? Deve ter algum parentesco. Aproveita ali. que você tá aqui perto, vamos investigar ali. Árvore genealógica. Vou investigar isso aí para encontrar essa resposta. Você vai mudar de assunto? Não vou ainda. Eu quero continuar mais um negócio sobre... O programa de remuneração de vocês, o conselho tem influência nisso? Total. Porque vocês têm familiares são executivos, então como é que vocês traçaram isso e outros pontos que são fundamentais desse tema? Hoje, todo dentro das atribuições do conselho, né, parte dele é definir o orçamento, né, aprovar o orçamento do ano, tudo mais, e as políticas, inclusive as políticas de remuneração. Tá? Isso hoje é tratado via comitê. Então, a gente tem um comitê de remuneração e sucessão
Não é nem de recursos humanos, é um comitê de remuneração. Isso. Que é bem específico. Legal. Você pensa, tem empresa muito grande para ter só um de comitê de remuneração, né? E esse comitê é formado por membros do conselho, né? Ainda é um aprendizado, né? Nós temos muita coisa ainda sendo colocada em prática e aprendendo sobre isso, né? Mas tem um comitê de remuneração que atua para identificar, né, e colocar em prática a política de remuneração. Inclusive, um dos grandes ganhos que a gente teve foi conseguir aprovar uma política de remuneração variável que nunca existiu na empresa, para cargo nenhum. Tá? Já sei, a gente conseguiu aprovar uma política de remuneração variável. Para o ano passado foi o primeiro, esse ano foi renovado com alterações. A gente ainda tem muito ainda a evoluir, né? Mas foi um avanço surreal, né? E nesse meio, esse comitê e o conselho é que calibram a remuneração dos gestores, inclusive dos gestores familiares, né? Hoje, a gente atua com questão de mercado, né? Pesquisa de mercado, tudo isso para poder fazer essas propostas e, inclusive, balizar com os gestores que vêm de mercado, né? Então, assim, o interessante desse ganho foi ter, inclusive, aprovado política de remuneração variável, aprovado benefícios que são exclusivos, né? A gente não contava, os gestores da família antes também não tinham benefícios, por exemplo, porque eram gestores da família. Então, essa mudança de mentalidade para falar, olha, os gestores da família são gestores igualmente de mercado, se estão aqui, são executivos e vão ser tratados dentro da mesma política que a gente vai ter para mercado, né? Então, hoje atua dessa forma, né? Se tem que ter mudança, se vai ter proposta, né? Funciona assim. E o exemplo que eu trago quando nós começamos a contratar executivos de mercado, foi onde começou esse choque, né? Porque o mercado pagava muito diferente, um pacote de remuneração muito diferente dos nossos, né? E a gente não conseguia atrair os candidatos adequados, né? Então, isso fui levando isso para, olha, gente, desse jeito a gente precisa adequar, né? E aí, como hoje tem os fóruns, né? Isso flui, né? Então, você ganha uma profissionalização da gestão, né? Então, isso flui, isso foi um processo, né? O primeiro executivo que a gente contratou de mercado foi em 2020, veio para uma área de gerente também, e de lá a gente veio evoluindo todo esse processo para conseguir hoje ter um pacote de remuneração condizente com o que a gente vê no mercado e poder atrair candidatos melhores. Né? E vocês têm na natureza, tem parte indústria, mas tem uma outra parte fortíssima de vendas, né? Dessas peças de reposição. Então já tem uma cultura, já carrega de certa forma uma cultura de negócios, assim, né? E muito forte. E de muita ligação com o mercado mesmo, né? Assim, Sim. Precisaria refletir, né? Bom, você quer fazer? Vai. Que eu ia. Porque você começou aqui a conversa contando que eram 3, você dividiu em 3 momentos, né? A sua lógica de raciocínio, que tem uma colinha aqui, ó. Vocês não sabem, mas ele fez uma colinha da conversa. E aí o terceiro, então, é depois do evento, né? Então você foi para lá, participou, né? Conheceu a galera, se conectou. E aí, depois voltando, o que você aplicou de lição de casa? Tendo o principal ponto que chama a atenção realmente foi a conexão, né? No evento eu trago a conexão e a gente tem até hoje, né? O grupo do WhatsApp bomba, né? Cobiçado o grupo, aliás, ó, coloca isso no corte no começo. Quem entrar nesse grupo do WhatsApp vai ter que viajar com a gente. Então, mas ó, eu vou e eu não tô ainda, já vou deixar minha reclamação. Mas calma, você não chegou lá ainda, tem que pisar, cara. Vai que acontece alguma coisa. É tanto, né? Aí... É tanto entrar no grupo, chega, não é? E olha que eu lembro que o ano passado... Mas quais são as regras do grupo? Pode piadinha de quinta? Pode, você vai poder participar, fica tranquilo. Figurinha, então tá bom. Igual vocês falavam ano passado, né? O PIB brasileiro, né? Ali tem boa parte do PIB brasileiro. Exatamente, esse é um ponto, né? Então, essa conexão foi muito importante, né? Depois que a gente voltou, que a gente voltou para cá, isso se manteve, né? Então, é muito interessante você poder
ter uma dúvida ali e falar, gente, peraí, vamos perguntar aqui no grupo? Como é que vocês fazem, né? Aí o pessoal responde. Tive encontros, às vezes, de ligar, podemos discutir sobre um assunto, né? Inclusive, eu falei com o Olavo uma vez, nós passamos, acho que mais de 1 hora conversando, que ele também está na indústria, né? Então, assim, isso aí foi muito enriquecedor, né? Agora, olhando lá o conteúdo, vamos falar da parte de conteúdo, né? O que veio de, assim, que eu voltei de lá e falei, cara, isso aqui é chave, né? Transparência. Hoje, agora, a gente está discutindo bastante de Encarado. transparência. Tá aí, vai lá. Lá tava assim, né? Só se falava disso, né? Aqui a gente ainda estava incipiente, tinha legislação começando a rolar, né? Agora, com essa questão da igualdade de gêneros, né? Então isso também está em voga, mas desde lá eu trouxe assim, pô, isso aqui é algo que a gente precisa olhar e que ninguém falava, pelo menos no meu... Transparência ainda não, de fato, a gente tá muito em igualdade, da lei, a força e igualdade, mas transparência, que é o que a gente viu lá de divulgar vagas. Agora que o Ministério divulgou ficou todo mundo, eu Então, vou divulgar, não vou. Transparência. Mas ainda não é essa transparência. A transparência aqui. Abre uma vaga e bota o grade salarial lá pro cara ver, tipo, pô, cara, vai chegar aqui logo, assim, já tá. Vai chegar e vai chegar logo. E nós não estamos preparados. Acho que o exemplo do relatório foi assim, né? O que aconteceu, né? Caos, né? Foi o caos. Então, as empresas, principalmente, eu acho, as familiares ou as médio, tem que começar a se atentar para isso, né? Então, assim, é algo que, óbvio, nós estamos longe, né? Olhando internamente, de falar sobre, de conseguir implementar algo sobre isso, mas já é uma pauta que eu consegui trazer para a mesa, né? Para esses fóruns de discussão e falar, olha, nós precisamos ter isso como um foco, porque vai chegar, né? Vamos ter isso, e já está, né? Agora essa questão do relatório já é algo que vai demandar uma habilidade das áreas em poder falar sobre isso, né? Explicar e ter essa transparência como um ponto, né? A outra coisa que a gente traz de lá, dados, eu acho que foi... o ChatGPT já estava rolando, ainda não tanto quanto o que a gente está vendo hoje, né? Mas muito se falou sobre People Analytics, e internamente a gente tinha uma análise ainda bem mais rasa sobre essa questão de dados. Então eu fiquei impressionado com a construção, por exemplo, eu lembro de ter tido uma das palestras lá, né, dos painéis, eles terem colocado que criam personas. Eu lembro disso dele falando assim, a gente cria as personas e consegue fazer com que o Analytics te dê dados preditivos, né? Isso parecia para mim lá né, surreal, caramba, né? Então ele assim, esse tipo de tema hoje agora está se falando demais, né? Mas lá foi assim, isso eu trouxe, a gente conseguiu construir modelos ainda longe do que eu vi lá, mas conseguimos internalizar alguns modelos de absenteísmo, né? Alguns modelos de horas extras para pelo menos enxergar isso de uma forma mais funcional, vamos falar assim, ou mais aplicável, né? E o terceiro, eu acho que também ficou muito marcado para mim de conteúdos que vieram de lá, foi a questão da flexibilidade e do bem-estar. Acho que se falou muito lá sobre o ambiente de trabalho. Óbvio que lá nos Estados Unidos, muita coisa que eles falavam lá, aqui já é legislação, né? Aqui a gente já aplica e não se aplica tanto para a gente, né? Lá eles davam exemplos de licença maternidade, né? Esse tipo de coisa, férias, que a gente já tem aqui. Mas o tema foi tratado mais profundamente, né? Que é as novas gerações, né? Principalmente a Z, não querem encontrar um ambiente de trabalho que não atenda aos princípios daquilo que ela acredita, ou que venha a ser danoso para a saúde, né? Diferente, talvez, dos millennials, que são workaholics, né? Então, aí, fazendo análise. Tomando remédio, não, os encontros assim, o que você tá tomando? Não, sertralina.
Diferente disso, então assim, também me chamou bastante a atenção do quanto esse olhar tem que tá, e até você fala isso é óbvio, né? Mas não parece tão óbvio quando você está no dia a dia e você não para olhar isso estrategicamente, né? Então, esses 3 grandes temas assim vieram, eu trouxe para cá para tentar dar um foco, né? Entrou na agenda. Entrou na agenda e assim, olhando hoje, passados 10, 11 meses, né? A gente conseguiu implantar algumas coisas em voga disso, né? Eu reestruturei a área interna, inclusive hoje eu tenho uma área de remuneração que não existia na empresa antes, estava tudo junto dentro dos meus subsistemas, né? Hoje eu tenho, inclusive, tô treinando com o Carlos uma pessoa para poder, né, me ajudar a atuar nisso, né? E dar esse olhar que a remuneração precisa, né? Também criamos uma área de experiência do colaborador para poder avaliar o ambiente de trabalho, toda literalmente, né, a jornada lá também ainda, óbvio, incipiente, né, mas também tem uma pessoa para começarmos a olhar para isso dessa forma. E nesse inteirinho, assim, né, a mudança de chave que eu acho que é importante, né, você começar a olhar os subsistemas dentro da área de pessoas como parte dessa estratégia para entregar um ambiente de trabalho bom, né? Então, você olha a medicina e a segurança do trabalho e fala, opa, peraí, né, o que eu posso fazer aqui internamente para melhorar, né? Deixa eu entender se esses atestados que o pessoal está trazendo, eu não consigo identificar, né? Então a gente começou a identificar algumas coisas, a encaminhar, a auxiliar com exames, sabe? Assim, tipo, todo esse desenvolvimento. Para reduzir sinistro, né? Reduzir. Eu vi, já tinha... Cara, é muito legal, né, cara? Você sabe que, vamos lá, inteligência artificial ano passado, 2/5. Hoje... 4/5 de apresentação que a gente viu de escolher, cara, a gente escolheu, cara, tá assim, sem brincadeira, todos os dias, pô, tem muitas ofertas. A Daniele Luz vai falar sobre isso. Pois é, a Daniele Luz vai levar um tema que ela tá fazendo um mestrado, pô, mestrado não, é o mestrado, isso aí, é o doutor, isso, professor dela, eu tinha... Mas, cara, tem muita coisa de inteligência artificial esse ano, cara. Isso é verdade. Lembrando, inclusive, a Lilian que apresentou lá o case do iFood, apesar de não estar falando de inteligência artificial, foi um case de People Analytics, assim, fantástico, né? Que você fala, como que eu vou internalizar isso para conseguir auxiliar os gestores dessa forma, né? Inclusive, esse é um tema também muito que eu trouxe de lá e até... pelas conversas, né? Me lembro da gente conversar sobre o iFood, o case deles, que eles têm uma gestão voltada para a liderança, né? Ou seja, que eles chamam lá de leadership centric. E a gente conversou bastante lá, depois até vi alguns outros conteúdos deles e eu achei isso outro foco fantástico que as empresas têm que dar, né? Assim, de angariar possibilidade para que os líderes, né, consigam fazer a gestão de pessoas nos moldes atuais, né, para garantir essa perenidade, né? Porque a gestão de pessoas está na ponta, né? Pô, totalmente. E não dá para o time de pessoas, né? Nós vamos falar lá o time de pessoas 15, 20 para 800, né? Isso não tem como, né? Então esse também foi um tema bastante legal que a gente trouxe de lá, que veio do evento. Que eu trouxe comigo, que é o desenvolvimento, principalmente da liderança. Então, ano passado a gente fechou com mais de 50 horas de treinamento por colaborador, né? Foi bastante. Acima, a gente até inauguramos um centro de treinamento, ainda tímido, mas assim, fora da planta, para levar as pessoas para lá, né? E dar os treinamentos. Coffee tem que ter, né? Os caras... Galera... Croissant é o que... Fica quentinho, então. Aí é indispensável. E assim, a gente investiu bastante e investimos muito na questão da formação da liderança. A gente fez em torno, né, de 120 horas de formação para líderes. E um dos projetos que a gente está mais investindo é um que a gente chama de Academia de Mentores, que a gente desenvolve internamente os temas, assim, né,
nós mesmos treinando os nossos gestores para poder criar essa conexão ali e poder transformar melhor os temas no dia a dia, né? E a gente tem tido um resultado muito bacana com isso no decorrer do tempo, assim. Legal. Cara, eu conheço uma consultoria que tem um treinamento de gestores para remuneração que, cara, é fora do comum. Conheço até a pessoa, vou te mandar o WhatsApp, acho que é Fernanda Furtado. Você troca uma ideia com ela, cara, que sem brincadeira. Eu mando, Por favor. eu mando além de figurinha, eu mando coisa... Coisa educativa. Tem coisa séria também, né? Mas tô falando Sério sério, também. cara. É um treinamento muito maneiro que a gente tem. Vamos mostrar pro... Por favor. Venturoso Vamos que- levar isso lá pro nosso CT. Por favor, vamos conciliar também com a data do AgriShow, né? Então, eu tô aguardando vocês lá para participarem. Ó, Rapaz. Lá vai ter coffee e chopp todo dia. Caramba, No cara. stand. AgriShop. AgriShow. A gente já sabe que tem que ir de Uber. Se chegar cedo. Tem que chegar cedo. Não, Carlos, você não tem ideia. Esse rapaz aqui veio de helicóptero, velho. Ah, garoto. O cara estacionou aqui na Aqui, ó. faculdade, cara. derrubou a Quem- bicicleta da rapaziada. Quem me dera ter chegado. Ainda não cheguei no modo Taylor Swift, né? De ter um Instagram acompanhando o jatinho. Mas quem me dera. Em vez de helicóptero, desceu de rapel. Olha. É só fazer uma onda ainda. Carlos, o que é... Agora é pra fazer o corte, bonito. Você vai olhar pra essa câmera, cara, Opa. e vai dizer assim, por que é que os caras têm que ir pra Cincinnati esse ano? O que é que eles vão encontrar lá? Cara, vamos lá, vamos falar aí desse evento, né? Que eu acho que ele é um evento que ele ultrapassa, né, a questão aí do conteúdo, da educação, né? Enfim, o Thiago falou muito aqui da experiência que você tem lá, do relacionamento, né? Da convivência, da troca de experiências, né? Então, ele é um evento que vai te trazer desde o primeiro dia, né? E o primeiro dia ele nem começa com uma palestra. O primeiro dia é o domingo, né? A gente já de largada, já tem um coquetel de recepção ali, né? Que vocês participaram lá o ano Vai passado. cantar o hino nacional do Brasil? Vai cantar o hino nacional, pô. Esse a gente vai cantar com certeza. Já vou contar desse hino aqui pra turma, né? Porque a gente já chega lá e já vai interagindo com as pessoas. É um negócio que tem uma fluidez que nem eu entendo direito como é que funciona aquilo, mas assim, pô, os caras colocam ali uma música, umas bebidas, tal, não sei o quê, e quando vê você está conversando com algum americano, claro que tem um monte lá, mas alguém que veio da Espanha, alguém que veio da China, enfim, vai chegando, vai conversando, você vai trocando ali, enfim, você acaba se conectando com muita gente, não? Então esse ponto aí da conexão é sensacional, né? Tem mais de um evento também, né? Depois lá na segunda, terça-feira sempre tem um evento lá também pro pessoal interagir também, descontrair um pouco. E aí o ano passado teve o hino nacional, né? A gente lá em San Diego, e o hino nacional é Evidências, né? Obviamente. A capela. É evidente. Foi ali foi sensacional, né? Contando a história rapidinho lá. A gente, aquela coisa de americano, né? Acabou, era até tal horário lá, acabou ali, sharp, né? Ali foi no minuto ali, e aí alguém brincou assim, falou, pô, mas os caras não cantaram nem Evidências, né? E aí alguém começou lá a puxar lá, e aí quando vê, você tinha mais 30 pessoas cantando e E os todo mundo americanos olhando pra assistindo, gente, né? Olhando, tipo, cara, o que esses caras estão cantando? Tipo, é um lema, é um não sei o quê. Não, Foi e aí surreal. depois os americanos chegaram lá pra gente, lá, pô, mas que música que é essa? Tal, a gente teve que mostrar no Foi muito YouTube e tal, né? Taveira lá com a turma toda, cara, foi muito divertido. Essa né? parte o Taveira mitou também, né? Nós não vamos contar, não. Essa mitou, parte não vamos mitou. deixar. Vai falar, deixa pra lá. Taveira que tá atrás das câmeras, mas o cara é mito. Mas, enfim, então, pô, tem toda essa parte de conexão, o conteúdo, né? Então, de segunda a quarta-feira, a gente tem muito conteúdo, vão ser mais de 80 palestras ali que vão acontecer. Tem muita coisa bacana em várias trilhas de remuneração. E, de novo, a gente, né, muito do que você falou assim, a gente fala em remuneração, a gente não está falando só de salário, a gente está falando da experiência do colaborador como um todo, né, como isso impacta. Então, o pessoal vai estar lá participando, enfim, interagindo, né? Vão ter muitas sessões interativas. Tem uma área de exibição lá também com vários fornecedores, é um negócio super legal. E aí, para fechar com chave de ouro, né? O congresso mesmo ele acaba na quarta-feira, mas para fechar com chave de ouro,
a gente vai ter uma experiência muito bacana, a gente vai visitar o Centro de Inovação da Procter & Gamble, lá, né? Lá é a matriz deles, né? A gente vai passar a quinta-feira inteira lá visitando, tem um museu deles, enfim, conhecer a história e tal, e a gente vai conversar com o vice-presidente de remuneração da Procter, justamente 2 temas aqui que você trouxe, equidade e transparência em remuneração, né? Porque os caras estão realmente, né, nos Estados Unidos, estão vários passos à frente do que a gente está vendo aqui. Isso já é um tema que já há bastante tempo está super quente lá, né? E aí a gente então vai ter essa conversa com eles lá para, enfim, estudar o case deles, como é que a gente lida aí, né? Acho que está todo mundo batendo cabeça, relatório, não sei o que, tal, divulgação, como é que a gente faz tudo isso, né? E claro, a gente não pode esquecer também, esse ano a gente também tem a presença aí do nosso grupo aí, 2 pessoas vão estar conduzindo sessões ali também. A gente comentou da Dani, né, que a Dani vai falar sobre inteligência artificial, e a gente vai ter o Germán também. O Germán vai falar sobre remuneração executiva, né, vai estar lá com a gente também, então vai estar todo mundo prestigiando lá. E fora isso, depois, né, vamos contar spoiler já do que a gente vai aprontar lá? Ah, mas pode ir. Não, vamos lá, você que conta, o que a gente parte vai fazer. boa, viu, gente? Cara, a gente vai ter conteúdo exclusivo pro Brasil, diferente dos outros anos, que a gente basicamente entrevistava dos nossos, e é muito gostoso porque fica um presente pra gente registrado pra sempre. Mas quem tá aqui não tá na mesma vibe, porque não tá mesmo. Tipo, a gente fica contando, dando risada da noite anterior e conta que foi pro karaokê e que não sei o que, junto. O cara fala, pô, eu queria estar também, se eu não tô, beleza, tchau. Nós vamos pegar 5 palestras de lá e nós vamos transformar num episódio como esse. E aí a gente vai trazer para todo mundo um por dia. Então a gente quer fazer um na... Aí eu vou arrebentar com o cara de edição, como que vai ser. Mas a gente quer fazer um na segunda, na terça, na quarta, na quinta e um na sexta-feira. Então o evento vai ter acabado. Mas como a gente vai gravar os conteúdos, a gente quer legendar também para quem não fala inglês. Então, isso é uma das coisas, né? Fora o Instagram, que a gente vai produzir muita coisa também, né? Bastidor, entrevistar a galera de lá. No passado foi pouquinho, porque era eu, né? Agora estamos levando a Fernanda, então vamos ver se... A Fernanda que pressão, tem pressão, hein, pessoal? A Fernanda em dose dupla ainda também. Fernanda em dose dupla. Vamos levar o Lucas pra lá também, sabia? A Fer tá grávida. Olha só, parabéns. Legal. Já tem ajudante mirim. Já tá aprendendo as piadas dele. Vai voltar falando inglês. Será que ele já tá lá pensando, ai, que vergonha? Ô, mãe, pô. Você sentiu uns chutinhos assim? Você, pô, mãe. Em casa é o que eu mais escuto, né? O João fala, ai, Fernanda. A Dani Luz, ela veio no episódio 152 do podcast. A Dani Luz. Então ela vai... Super bacana aí prestigiar, também. hein? História super bacana, muito legal. E para todo mundo aí, bom, quem quiser participar, se junte a nós aqui. Acho que vai ser super legal. A gente está montando o grupo aí, já estamos aí com mais de 20 pessoas no grupo, vai ser bem bacana, né? Mas quem não puder ir também, né, a gente vai ter muita coisa aí para acompanhar. Fazer o máximo possível da experiência para vocês. A gente vai fazer esse esquenta agora em abril e maio, como carreira. A gente faz esse... É um mês muito especial pra gente. A carreira vai fazer 30 anos, dia 16 de maio. Que legal. Então a gente vai usar vai embalar isso dentro desse mundo da remuneração que é o nosso, e nessa parceria com a Forma. De novo, a gente vai para os Estados Unidos, então gera muito conteúdo. Terceiro ano, né? Terceiro ano, cara. Terceiro ano. Muito bom. E que seja o terceiro de muitos, porque é um evento muito legal, tá ligado totalmente ao nosso segmento. Sim. E quem quiser também, então, garantir o ingresso, vai ter um link aqui na descrição para o site da Forma, né? Lá tem pagamento facilitado, tem o descontinho ali. A gente faz de tudo. Descontinho você distribui. Não, tá, eu tô falando desconto porque tá lá no COP lá. Tá lá, desconto, pagamento facilitado brasileiro. Isso é um negócio legal aqui. Isso é super legal, né? Porque o valor do ingresso, então, quem quiser, pode ir lá, dar uma olhada lá no próprio site da World at Work, dar uma olhada no site da Forma, mas você vai ver que lá no site da World at Work você tem o valor do ingresso, que é o valor padrão deles, né? Aqui a gente consegue
a um valor bem mais acessível, né? Então, essa parceria, como a gente representa a World at Work, a gente já está há 5 anos representando a World at Work no Brasil, a gente tem uma condição especial para isso e a gente repassa, né? Então, para todo mundo, justamente para viabilizar, né? Porque a gente sabe, pô, tem viagem, né? Hotel, tudo mais. Aliás, quem quiser viagem também, né? A gente está com a parceria também com o pessoal da STB, né? A Students Travel Bureau, né? Lá com o nosso amigo Caio, enfim. Então, quem precisar também, ele tá fazendo lá, vai ter um programa lá de inglês também, para quem quiser ir 2 semanas antes, enfim. Então, tem bastante coisa acontecendo e condições especiais para os brasileiros. E aquilo que a gente já comentou aqui, né? Também a gente faz toda a assessoria do pessoal, acompanha todo mundo lá o tempo todo, né? Todos os dias. A gente chega antes, volta depois para justamente garantir que todo mundo ali tem uma assessoria. Tem um grupo de WhatsApp para todo mundo interagir, né? Então, é um grupo super legal. E a gente, a cada ano que vai passando, a gente passa depois o grupo de WhatsApp vai acumulando com os anos anteriores, né? Então, todo mundo que já teve essa experiência, todo mundo que já teve lá no Total Rewards, vai incluindo com um grupo de outras pessoas que já foram em outros anos. É a comunidade, então, né? Muito legal, uma comunidade. Eu acho que por experiência própria, o Carlos dá todo o suporte. Podem ficar tranquilos, né? E procurar Eu devolvendo o Pix. Quem puder ir tem que participar e vai tranquilo que vai estar tudo no jeito, né, gente? Muito bom. Que legal, obrigado, cara. Legal. Cara, e pra gente encerrar esse primeiro momento, o primeiro esquenta, o que você veio aqui pra falar que a gente não perguntou, cara? Que você deixou nesse caderninho, deu uma dorzinha de barriga, ficou ansioso e você falou assim, pô, os caras não me perguntaram isso, é tua chance, velho. Eu acho que essa é uma pergunta complexa pro final, né? Eu acho que a gente passou por bastante temas aqui muito legais de falar. Não é tão fácil vir falar de você, né? Então é uma experiência bem bacana. Eu acho que assim, o que eu poderia falar que eu não trouxe aqui os pontos fortes que eu vejo da gestão familiar. Né? Nós falamos bastante desse tema, né? E que talvez diferencie, pode se identificar e que as pessoas possam focar muitas vezes nisso. Né? Então eu acho que o comprometimento normalmente que você vê, né, da família com o negócio é um ponto a ser muito bem explorado e a gestão de pessoas tem um papel muito importante em fomentar esse comprometimento, né? Empresas familiares querem que o negócio se perpetue o máximo possível, né? Eu acho que a visão de longo prazo que uma empresa familiar tem também é um diferencial para conseguir fazer com que ela possa se adaptar às mudanças que o negócio vai passar, né? Se tem uma certeza que tem é que o seu negócio vai mudar. De uma forma ou de outra, o seu negócio vai mudar, né? Então, ter esse olhar, assim, abraçar essa visão de longo prazo é um ponto estratégico que eu vejo que faz a diferença e que tem um potencial grande na gestão familiar. E acho que o finalmente seria só desejar a todos que quem pudesse jogar nesse evento, no evento, em outros eventos, em outros tipos de conexão, mantendo aí essa chama de curiosidade ativa. Muito bom. Muito obrigado, cara. Obrigado pela presença. Eu viu? que agradeço, né? Falei aqui tantas vezes que é uma experiência bem diferente para mim. Espero muito contribuir, né? Com certeza essa troca que a gente teve aqui contribuiu bastante para mim. Mais umas skills aí pra gente Você gostou? ir acumulando. Curtiu? Muito legal. Então tá né? bom. Começo a gente fica... Não falei que depois... Mas olha, vocês estão de parabéns. Eu acompanho vocês há bastante tempo já. Então espero que esse projeto aí também vá muito longe e dê oportunidade para muito mais pessoas trazerem a história aí para a gente ir se identificando e ganhando um pouco mais também. E se inspirar, né?
Que honra, cara. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Imagina, super prazer, cara. Vamos em frente que tem muita coisa ainda pra gente fazer, hein? Com certeza. Só o começo. Cara, falou bonito, só o começo. Até o próximo. Esquenta semana que vem. Tchau. Tchau.